Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você Romanos capítulo 7, versículos 15 ao 20 e 24 e 25. Lembrando que durante todo esse mês de fevereiro nós estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos. Eu aconselho você, se você ainda não começou a estudar essa carta, comece. Dedique esse mês ao estudo da carta aos Romanos. É uma carta poderosa. Nós aprendemos muito a respeito da nossa nova vida, como viver essa nova vida, a liberdade que temos em Cristo Jesus, o quanto nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar para genuinamente desfrutarmos dessa vida poderosa que temos em Cristo. Então vamos ali para o texto de hoje. Romanos 7, 15 ao 20 está escrito: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículos 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amados, se nós lermos esses versículos, ou o capítulo 7 inteiro, se ele for lido isoladamente, ele parece um pouco contraditório, né? Porque nós já lemos no capítulo 6, até no início do capítulo 7, que nós fomos mortos para o pecado, que nós recebemos uma nova natureza, e aí de repente vem essas declarações do apóstolo Paulo. Então nós precisamos ler os capítulos anteriores e os posteriores para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. O versículo 9 do capítulo 7, ele é um versículo bem chave. Por quê? Porque no versículo 9 ele diz assim, Paulo começa ali, no versículo 9, é o primeiro versículo que ele faz uma menção utilizando a primeira pessoa, ele diz eu, e aí ele diz assim, antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado tomou conta de mim e eu morri. E nós sabemos que Paulo nunca, antes de conhecer a Cristo, o apóstolo Paulo nunca viveu sem a lei, afinal ele foi um judeu. Ele, em outras escrituras nós encontramos que ele foi circuncidado ao oitavo dia, ele era da tribo de Benjamim, ele foi discipulado no judaísmo por Gamaliel, ele era um fariseu e um fariseu zeloso pela lei. Então ele nunca viveu antes de Cristo que não fosse debaixo da lei. Então quando ele utiliza ali aquela palavra na primeira pessoa, eu, muitos acham que ele está trazendo uma experiência pessoal dele, né? Eu vivia sem a lei, eu não sei, eu faço o que eu não faço o que quero fazer, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. E aí, por entender isso, parece contraditório com o que o apóstolo Paulo já falou em outras escrituras, inclusive no início do capítulo 7, que foi o devocional que nós falamos ontem. Então, dá-se a entender que Paulo tá fazendo aqui uma explanação, né, compartilhando, e ele utiliza essa primeira pessoa, assim como nós, muitas vezes, quando queremos falar algo, nós utilizamos eu, mas não necessariamente é uma experiência pessoal. Ele está querendo demonstrar ali como é a vida de um homem querendo obedecer a Deus pela própria capacidade. Aí ele olha para ele mesmo e diz assim, olha, eu descubro que o pecado habita em mim e eu não consigo viver assim. E essa é a realidade do homem sem Cristo.
Mas ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, já dá a resposta, né, quando ele inicia o capítulo 8. Então, se nós lermos o capítulo 7 isolado, a gente não vai chegar no ápice da resposta que o apóstolo Paulo dá para aqueles questionamentos que ele mesmo fez. E aí ele diz assim no capítulo 8 de Romanos, versículos 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que glorioso é isso que está escrito aqui. Ou seja, quando ele faz aquela declaração, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? No capítulo 8 ele dá a resposta. Em Cristo, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte, para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em Cristo? Não, está escrito em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por isso que não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo. Amados, essa verdade é poderosa demais para ser negligenciada. Nós fazemos parte de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos participantes de Cristo. Isso precisa ficar muito bem firmado no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque essas verdades nos capacitam a vivermos uma vida realmente livre, uma vida realmente santa, justa, reta. Sabe, amados, essas verdades que muitas vezes nós negligenciamos, não pensamos intencionalmente nelas, não meditamos sobre elas, são essas as verdades que nos capacitam a vivermos a vida no Espírito. Assim como vimos no devocional de ontem, não mais a velha forma da lei escrita, mas a nova forma do Espírito. A minha oração é que eu e você possamos meditar nesses versículos no dia de hoje, Romanos 8, do 1 ao 4. Fomos libertos da lei do pecado e da morte, agora temos uma vida em Cristo, não há mais condenação para nós e nós podemos viver segundo o Espírito, uma vida completamente livre. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.